seu lado. Está começando a orar. Demora muito tempo naquela oração. Dá um cutucãozinho nele, tá ok? Vamos ajudar uns aos outros. Casa favorita? Eu? Sou eu. Essa é uma pergunta. Mas qual é a resposta que você dá para essa pergunta? É uma pergunta? Casa favorita? Eu? Sim, amém. Casa favorita de quem? De Deus. Então a minha vida tem que ser para quem? Então não é para mim, amém, queridos? É para Ele. Para Ele toda honra, para Ele toda glória, para Ele todo louvor. Amém, queridos? A nossa vida tem que ser voltada somente para Ele. Mas quantas vezes é que é complicado? E hoje nós vamos aprender alguma coisa. Você vai falar assim para mim: cuidado. E agora você vai olhar para o seu irmão e vai falar assim: identifique o seu inimigo. Identifique seu inimigo, hein? Agora você vai falar com convicção, amém? Cuidado, identifique o seu inimigo. Amados, nós temos que aprender a identificar o nosso inimigo. Tem uns filmes interessantes que às vezes passam, não lembro muito da história, eu pego mais os temas. E tinha um que era Dormindo com o Inimigo, outro é O Inimigo Mora ao Lado, uma coisa assim, não é isso? E tem... Não, meus advogados é outro filme, não tem... Mas quantas vezes nós assistimos filmes e o inimigo ele está onde? Do lado. Eu gosto desses filmes que você nunca descobre quem foi que fez essa situação, quem que assaltou, quem que era o criminoso. Você pensa que é uma pessoa, de repente é outra. E muitas vezes a nossa vida espiritual não é diferente. E para isso nós vamos aprender com o povo de Deus, com o povo de Israel. Então aqueles que estão com a sua Bíblia, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 7. Primeira Samuel, capítulo 7. É lá no Velho Testamento. Velho. Capítulo 7, começando do versículo 2, amém, queridos? E diz assim: desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava ao Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para o Senhor, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, os estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarotes e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim, todos eles reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disto e ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor, o nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e o queimou inteiro como sacrifício a Deus. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel.
e ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa, perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra e pôs em Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de misericórdia de Ebenezer. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Olha então, como nós estávamos lendo, nós conhecemos muito essa palavra Ebenezer, na verdade, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nós vamos conhecer a história. O povo, ele queria o quê? Estar livre dos filisteus. E quando eles começam a ver que os filisteus estavam provocando, que eles estavam numa luta de mais de 20 anos, e eles não conseguiam, eles ficaram cansados. E eles disseram assim: Samuel, nós estamos cansados, precisamos fazer alguma coisa. Samuel. E Samuel vem e fala assim: então a primeira coisa que nós vamos fazer é ter que nos voltar completamente a Deus, porque no nosso meio tem deuses estranhos. O que tem dentro do teu coração? O que tem no teu coração que você sabe, que eu sei que não agrada a Deus? O que tem no nosso coração que as pessoas não veem? Porque as pessoas não viam. Samuel fala assim: tirem os deuses estranhos, tirem os deuses estrangeiros, tirem Baal do meio, tirem Astarote do meio, porque isso está impedindo. Muitas vezes, queridos, por nossa culpa, o Senhor não pode atuar, porque Ele é santo. E aqueles que o buscam tem que buscar em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Bíblia diz isso. Então a pessoa que está vivendo em pecado, não adianta ela vir para a gente e falar que Deus está fazendo, Deus está atuando. O caráter da pessoa é péssimo, mas Deus está fazendo, Deus está me usando. Deus... Queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele quer o quê? Nos usar. E nós precisamos o quê? Tirar do nosso coração aquilo que está desagradando a Deus. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa dele e eu não sou casa minha. Quem tem que pôr os ornamentos de uma casa? Quem é? O dono da casa. E nós estamos declarando que o dono da nossa casa é o Senhor. Aleluia. Então eu tenho que identificar aquilo que está no meu coração. E eles estavam desejosos demais por isso. E a Bíblia fala que eles começam a quê? A tirar. E Samuel fala assim: vamos nos reunir em Mispa. Joga tudo fora. Nós vamos ter um tempo de busca. Nós vamos ter um tempo de jejum. Nós vamos ter um tempo de entregar ao Senhor sacrifícios. Nós vamos ter um tempo com Deus. Aqui no acampamento, nós vamos ter um tempo com Deus. Nós vamos ter um tempo de entrega. Nós vamos ter um tempo de busca com o nosso Deus. Amém, queridos? Amém. E nós podemos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus maravilhoso. É Ele que faz. Quantos de nós fôssemos falar contra o testemunho? Quantos testemunhos nós não iríamos falar? Uns iriam falar testemunho da sua conversão, outros iam falar de livramentos, outros iam falar de curas, outros iam falar de como que Deus fez. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. E aquele povo se reúne. Mas quando eles se reúnem, nós temos que estar atentos, porque nós achamos assim: estou buscando a Deus, tudo bem, tudo bom. Não é assim não, queridos. Quando nós buscamos a Deus, o inimigo, ele quer nos paralisar. E tem gente que acha que isso é retaliação. Eu não faço a obra de Deus porque tem retaliação. Queridos, faça a obra de Deus. Se Ele mandou fazer, o Senhor garante, o Senhor te segura, o Senhor te sustenta, Ele te protege, te guarda. Amém, queridos? E eles ali começaram a buscar a Deus. E eles ali foram. Quando os filisteus souberam, 5 governadores vieram, ajuntaram seus exércitos e começaram a ir contra o povo. Amados, nós não podemos ser inocentes. Quando nós decidimos
buscar a Deus, Satanás vai tentar nos parar. E ele vai trazer situações para nos trazer o quê? Medo, pavor, vontade de desistir, vontade de sair correndo. Eles estavam naquele local. Os inimigos vieram para que eles fugissem dali. Amados, quando você decidir falar assim, Senhor, eu quero aprender a tua palavra, eu vou começar a ir na tua casa para buscar a tua palavra, Satanás vai trazer situações para você não vir. Vou começar um curso para conhecer a palavra de Deus, um curso de intercessão, alguma coisa que vai te trazer conhecimento. Saiba que você tem que ter o quê? Determinação. Por quê? Porque situações vão acontecer para você parar. Quem quando está numa situação fala assim, eu já não quero ir, perdi a vontade, desanimei. E o povo com medo fala assim para Samuel, ore por nós. Ore por nós. E a Bíblia fala que eles estavam com medo. E Samuel começa o quê? A orar. E quando Samuel começa a orar, a Bíblia fala algo lindo que está acontecendo neste local. Começou a trovejar. Só que foi um trovejar contra o inimigo. Enquanto trovejava, os inimigos entendiam que era a voz de Deus. Enquanto trovejava, os inimigos perceberam que era Deus a favor daquele povo. Enquanto trovejavam eles, os inimigos começaram a tremer. Amados, quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, posso eu não ouvir o trovejar, mas o inimigo que se levanta contra mim, ouve o trovejar do Senhor a meu favor. Eles ouvem e traz confusão. E a Bíblia fala que eles ficaram confusos e começaram a fugir. E quando eles fugiram, o povo se levantou e foi atrás e matou aquele povo. Matou tantas pessoas ali. E naquele período eles conquistaram, ou melhor, reconquistaram as cidades que haviam sido roubadas. O inimigo roubou alguma coisa de você? O Senhor tem poder para te trazer de volta, para te usar. Mas você tem que levantar, você tem que caminhar, você tem que lutar, você tem que louvar. E qual foi a arma que eles usaram? O louvor, a adoração. Por isso nós temos que louvar e buscar ao nosso Deus. Amados, o Senhor deu vitória, amém? Amém. Mas cuidado. Identifique-se, irmão. Olhando só para esse texto, quem era inimigo de Israel? Filisteus. Olhando para esse texto, o inimigo de Israel eram os filisteus, mas não seriam os filisteus que iriam derrotá-los. Vamos para uma outra situação com o povo de Israel. Amém, queridos? Até aqui o Senhor te ajudou. Mas cuidado. Identifique seu inimigo. Seu inimigo. Repara, eu não disse identifique o nosso inimigo. Identifique o seu. Vamos embora. No mesmo livro de Samuel, capítulo 8 agora. Primeiro Samuel 8, começando do 4. Damara, deixa eu sair da chuva. Desculpa. Então, tá começando a chover, né? Quem quiser sair da chuva, vem pra cá, tá? Amém? Posso ler? 1 Samuel 8, 4 a 8. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, olha, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece com os outros países, com os outros povos. Samuel não gostou do pedido deles, então Samuel orou a Deus e ele respondeu assim, atenta o pedido do povo.
só você que eles rejeitaram a mim como rei. Amados, Deus os tinha protegido. Deus tinha revelado o seu poder. Deus os tinha tirado de várias situações, inclusive esta, tanto que eles dizem, aquela pedra que foi colocada, Ebenezer, era um memorial, era para eles olharem para aquilo lá e dizer, nossa, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui, nós caminhamos tanto, até aqui o Senhor nos ajudou, era para eles trazerem a lembrança, tudo o que tinha sido feito, é para trazer a lembrança do poder de Deus, é para eles olharem a pedra e enxergar o poder de Deus, mas eles não queriam mais a Deus, eles queriam agora um rei. O que leva esse povo a querer um rei? O que eles falam? Afinal de contas, se a gente for pensar assim, os filhos de Samuel não seguiram os caminhos de Samuel. Começaram a fazer coisas injustas. Foram injustos. Eles governavam e eram juízes de maneira injusta. O que eles fizeram? Samuel, nos dá um rei. Em vez deles buscarem a Deus, eles começaram a buscar homens. Quando nós estamos com problemas, como é que nós fazemos? Nós buscamos a solução aonde? Em Deus? Ou nós buscamos solução em homens? Homens são injustos. Homens são falhos. Homens são carne como nós. Mas eles queriam. E Deus é tão lindo que Deus fala assim para eles, Samuel, dê para eles um rei, mas faz o seguinte, fala o que vai acontecer quando eles tiverem um rei. Avisa para o povo. E Samuel 18, 1 Samuel 8, 18 diz assim, Samuel disse, quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém Deus não ouvirá suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Ao contrário, eles disseram, não adianta. Nós queremos um rei. Queremos ser como outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra, para lutar em nossas batalhas. Qual era o problema desse povo? Eles queriam ser igual às outras nações. Eles tinham identificação com as outras nações. Eles não tiveram entendimento que eles foram escolhidos para serem um povo de Deus, para fazer a diferença, para onde eles caminharem, a glória de Deus se manifestar, as pessoas olharem e desejarem a Deus. Eles não tiveram esse entendimento, mas eles queriam muito ser parecido com o outro povo. Eles se identificavam tanto com os outros povos que eles diziam, nós queremos um rei, nós queremos um homem para nos governar. Mas vai acontecer isso, olha, Deus está dizendo isso. Deus está dizendo que vocês vão perder a terra de vocês, que o que vocês fizerem, as melhores plantações, vocês vão ter que dar para o rei. As melhores partes da terra vai ter que ser ao rei. Os filhos de vocês vão ser obrigados a servir a esse rei. Não importa. Nós queremos um rei como as outras nações. Qual era o problema deste povo? Eles tinham que identificar o inimigo deles. E sabe qual era o inimigo? Seus desejos. O seu verdadeiro inimigo, meu irmão, não é Satanás. Satanás, a Bíblia diz que já foi derrotado. Na cruz, o Senhor o derrotou. Na cruz, pisou na sua cabeça e nos chama para caminharmos em vitória. Amém? Amém? Mas aqui dentro é que nós temos que cuidar. Os meus desejos. Como que eu estou lidando com os meus desejos? Será que eu também quero ficar parecido com outro povo? Será que eu também tenho semelhança com outras pessoas que não conhecem a Deus? Quantas vezes nós queremos ser igual? Não é? Nós queremos entrar. Quando é moda de azul, todos vamos de azul. Quando é moda de rosa, todos vamos de moda. Mas e quando a moda é estranha àquilo que Deus falou? E quando a moda vai contrária à palavra de Deus? Qual é o nosso posicionamento? Qual
que você pensa de ficar? Hein, jovens? É bonito falar, é contra a palavra de Deus, mas você obedece ou você só fala? Homens, mulheres, como é? Hoje tem tantas coisas estranhas, mas os nossos desejos nos dominam. O que nós fazemos com os nossos desejos? A filosofia de Israel era assim: vale tudo para conseguir o que desejam. Se eles queriam ser livres dos filisteus, Samuel falou: peguem todos os deuses estranhos e joguem fora. O que eles fizeram? Queremos ser livres. Pega todos os deuses estranhos e vamos o quê? Jogar fora. Mas por que eles tinham deuses estranhos? Porque eles queriam os seus desejos sendo resolvidos, seus desejos saciados. Queriam Deus tal para produção, Deus outro para fertilidade, o outro para saúde. Eles tinham. Como eles viram que nada adiantava, nós precisamos ser livres. Samuel, o que a gente faz? Olha, resolve, joga tudo fora, busca Deus, se converta, fala que você pecou, revela mesmo, eu pequei. Não é o caso de eu ter pecado. O meu problema é que eu quero o meu desejo resolvido. Uma pessoa que está na luta, ela tem o problema dela resolvido. Ela tem o seu problema resolvido. A maioria de nós somos assim. Por que as pessoas buscam na macumbaria? Fazem coisas ridículas. De dançar no meio de uma rua, numa encruzilhada, aonde está todo mundo passando. É uma coisa ridícula, vocês já viram? É ridículo. Eles correm, eles viram, eles fazem, e é ridículo, mas eles fazem. E nós achamos ridículo obedecer a Deus. Qual é o seu desejo? O que nós estamos fazendo, queridos? Eles queriam. Vamos lá, queremos deuses, queremos governadores. Samuel fala: seus filhos vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que pagar impostos, vocês serão escravos. Não importa. Quantas vezes nós sabemos o que é pecado? E nós sabemos que através do pecado, Satanás nos torna escravos, mesmo sendo filhos do Deus Altíssimo. Mas nós, pelo nosso desejo, nós fazemos aquilo que desejamos. E ficamos presos, mas cantamos. E aqui dentro está preso. Não pensa bem com você, você é um pouco radical na palavra de Deus. Eu não. O que é que você está fazendo, meu irmão, com a tua vida? Eles queriam um rei. Eles queriam um homem ali. Um homem que lutasse por eles. Um homem que pedisse. Um homem que os empurrasse. Ele vai lutar a nossa luta. Quer dizer, nós não precisamos lutar, não. Quem vai lutar vai ser o rei. Sabe por quê? Porque Deus nos chama para a vitória, mas quem tem que lutar somos nós. Deus diz que nós já vencemos Satanás, mas tem que pisar na cabeça dele e andar na vitória somos nós. A palavra de Deus diz que nós o quê? Que o Senhor já venceu o pecado, mas quem tem que resistir somos nós. E muitas vezes nós não queremos. Nós queremos que Ele faça. Nós não. Porque os nossos desejos nos dominam. Mas o Senhor nos chama para nós dominarmos os nossos desejos. Quantas pessoas, por causa dos seus desejos, ficam horas e horas em sites pornô? Depois quer ter vida saudável na família, com o marido ou com a esposa. Como se a sua cabeça está cheia de pornografia? Você olha para sua esposa e você imagina uma prostituta. Como? Como eu quero que Deus abençoe se eu faço tantas falcatruas no meu trabalho? Como eu quero que Deus me abençoe? Como é que eu digo que eu sou casa favorita de Deus se dentro da minha vida tem tantas coisas que Ele não quer? Nossos desejos. Senhor, e aí? Pastora, você é muito dura, não sou não, queridas. E o
interessante que eles tinham uma expectativa tão grande de um rei, e Deus mandou um rei. Quem é o primeiro rei? Vamos lá, gente, vamos acordar. Primeiro rei, Israel? Saul. Saul, primeiro rei de Israel. Um rei segundo o coração do povo. Não é segundo o coração de Deus, segundo o coração do povo. E quando nós olhamos a história de Israel, nós vemos um homem a cada passo que dá se afastando de Deus. Quando nós olhamos a história de Israel, nós vemos que é um homem se afastando de Deus e levando um povo a se afastar de Deus. A história de Saul se resume e perseguia Davi. Esse é o resumo da história dele. Ele começa buscando a Deus, buscando Samuel. Só que ele tinha desejo. Samuel, você vai, mas mate todos os inimigos. Não pegue nenhuma daqueles animais. Ele vai, mas ele pega os animais. Não, eu vou obedecer a Deus. Deus não aceita aquilo que ele disse que não é para pegarmos. Ele não aceita. Como ele vai abençoar aquilo que ele está dizendo que não é certo? Outra situação. Saul, você vai, mate os seus inimigos, ok? E ele vai, mas ele chama os reis para fazerem seus amigos. Não, eu vou deixar vocês vivos, porque eu quero mostrar para o povo que eu sou maior que vocês. Então vocês vão ficar vivos. Samuel vem e fala. Ele finge fazer um sacrifício para Deus para que o povo não vá embora. Mas Deus não aceita. E Samuel vem e fala assim, Deus rasgou-te o reino. E esse homem vai atrás de uma feiticeira. Não vai atrás de Deus. Seus desejos eram demais. O seu desejo de querer destruir Davi era demais. Não, era impossível. Deus vinha, atuava, ele ficava em estado de graça, errei. Mas passava um tempo, o seu desejo dominava. Como é que está vendo o seu desejo? Daí Deus chama agora um, segundo o seu coração, Davi. Homem falho. Homem como nós. Desde jovem, tendo um coração puro na presença de Deus. Nós temos um coração puro na presença de Deus. Coração puro não é chegar para Deus e falar para Deus tudo que eu penso. E obedeço? Não. Como é que nós estamos, queridos? Muitas vezes nós estamos lutando com inimigos errados. E dentro de nós está estranho. Quando Davi se deixou dominar por seus desejos, ele se afastou de Deus. E como é que ele fez para ser dominado pelos seus desejos? Ele começou a alimentar os desejos. Como é que nós alimentamos os desejos? Vamos lá. Como é que nós alimentamos os desejos? Vamos embora. Acorda a tua irmã. Acorda aí. Nós alimentamos nossos desejos através dos 5 sentidos. Por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós temos para dar, aquilo que nós tocamos e aquilo que nós sentimos. Dessa maneira nós o que? Alimentamos os nossos desejos. Davi estava lá passeando, quando ele vê uma pessoa nua tomando banho. E quando ele olha, em vez dele sair e falar assim, não, deixa eu ir embora. Ele para. E ali o seu desejo começa a crescer. Ali o seu desejo toma forma. E ali a imaginação dele vai longe. E olha. Ele começa a desejar. Depois ele toca. Pede habilidade. Faz uma maravilha. E quando ele erra, um erro chama outro. Ele começa adulterando. Depois do adultério, ele faz o quê? Ele descobre que ela, ou melhor, ele descobre antes quem ela era. Então ele traz seu inimigo
amigo, ele chama seu amigo, embriaga o camarada, manda ele deitar com a esposa, ele não vai, ele começa a mentir, olha, tem uma situação assim, tem uma situação, vai, descansa um pouco. O homem era fiel, ele trai esse amigo, ele manda matar esse amigo e por último ele finge que ele é bom. Oh, morreu Urias e a sua esposa, oh, ficou sozinha grávida e como um bom rei que ele era, ele resolve casar com ela. Que homem maravilhoso! Casa com uma mulher para não ficar abandonada. Tudo mentira. E enquanto ele vive nessa mentira, enquanto ele vive nessa fantasia diabólica, ele não percebe que Deus tinha se afastado dele. Quando nós vivemos em mentira, quando nós acreditamos nas nossas mazelas, quando para nós está tudo bem, nós talvez temos alguns momentos de, talvez arrependimento, mas depois está tudo bem porque nós não percebemos que Deus não está tocando em nossa vida de maneira que Ele deveria tocar. Porque o nosso inimigo está nos dominando. O que nós devemos fazer? Ponto Davi é colocado na parede. O profeta vem e fala: Davi, você está em pecado. Você pecou. Este homem entra em desespero. Não só porque foi descoberto, porque ele descobre que estava longe de Deus. E nós, queridos? Quando as nossas atitudes, nós sabemos que não está certa, nós entramos em desespero por sentirmos que estamos longe de Deus, ou não? Ou está tudo bem? Afinal de contas, Deus é amor. E o Senhor fala: vem. E Davi, desesperadamente, com toda a sua força, ele busca a presença de Deus até sentir que foi perdoado. Ele chora, ele se arrepende, ele muda de vida. Nós mudamos de vida. Quem é teu inimigo? Quem é que está te dominando? Pô, está tão legal a tua vida que nada está te dominando. E se nós tivéssemos uma tela aqui, aonde a cabeça de cada um subisse e mostrasse as atitudes. Não estou falando nem pensamento, hein? Atitudes. Atitudes que ninguém está vendo. Documentos que assinamos. Palavras que assinamos. Dizemos que vamos fazer tal coisa, mas não temos a intenção nenhuma de fazer. Quem é teu inimigo? A minha pergunta é: você vai continuar deixando teu inimigo te dominar? Quem é teu inimigo? O Tuca, teu irmão, pergunta: quem é teu inimigo? Ou será que os nossos desejos são tão puros? Amados, os nossos desejos, eles têm que ser dominados. Porque nós não somos tão puros assim que os nossos desejos são tão maravilhosos. Ai, que legal. O Senhor chega para Adão, ou melhor, desculpe, para Caim, e fala assim: Caim, o pecado está na tua porta. O desejo está aí de você matar teu irmão. Está aí o desejo. Está aí. Cabe a ti dominado. Sabe o que ele fez? Não é comigo. Minha pergunta é: essa palavra é contigo, irmão? Qual é teu inimigo? E nós temos que realmente ser a casa favorita do Senhor. De Ele ter prazer em estar em todas as áreas de nossas vidas. E o engraçado é que Ele sabe dos nossos desejos, mas o nosso inimigo tem que ser dominado. Nós temos que orar pelos outros e mandar o inimigo que está nos rodeando tão de perto, nos dominando. Seus olhos enxergam o quê? Como é que estão seus olhos? Você desvia seu olhar daquilo que não é para olhar? E não é só homem, não. Hoje em dia a mulher também olha. Vai falar que não? Ah.
atrai. Os olhos vão. E o vocabulário? Como é que está nosso vocabulário? Nossa conversa? Como é que está? Amado, será que nós queremos ficar tão identificados com as pessoas, que é tão moderno hoje, que nós achamos que a Bíblia é muito radical para nós, né? Isso não é acusação, porque o seu inimigo pode não ser o meu inimigo. Porque talvez nós estejamos presos em algumas áreas e nós precisamos de ajuda para sair. Tem pessoas que ficam viciadas, desesperadamente, em sites que não deveriam. Outros acabam se viciando por locais que não deveriam estar. E outros vivem uma vida que aparentemente é uma coisa e de repente é outra. Mas quem é teu inimigo? Segunda pergunta, você está disposto a vencer esse inimigo? O nome desse inimigo se chama ele. Seus desejos. Minha maior inimiga sou eu. Quantas vezes, por causa do desânimo, eu não quero mais? Até a igreja não. Vou ficar aqui. Cansei. Me decepcionei com Deus. Amados, eu uma vez, eu me apaixonei por uma pessoa que não deveria. Ele era noivo. E no começo, a menina não percebe, né? E é tão gostoso conversar, conversa aqui, conversa lá e tal. E de repente esse moço vem, vamos tal. E ele gostava de passar na minha casa. Tá gostoso? Oh, tá, mais um, tá. Comprar carro novo e ia mostrar pra mim. Ai, que legal, tá. Noiva dele, eu não estava tô nem aí, tô nem aí. E eu me lembro que um dia nós estávamos sentados, vamos sentar no carro e pedir no culto? Gente, vontade de falar, vamos, foi grande. Mas Deus foi tão grande e maravilhoso comigo que Ele disse, Ele deu força para dizer não. E eu fiquei doida para ele terminar esse namoro. Cada vez que eles brigavam, o povo falava, ai, eles brigaram, que pena, né? É, uma pena. E no dia do casamento dele, na porta da igreja, ele olhou para mim e falou assim, que pena, né? Nós não temos mais chance. Glória a Deus, bravo, né? Pra mim, aquilo me arrebentou. Aquilo me arrebentou. E eu vi a pessoa se casando. E eu me lembro que aquilo era como se escortando o coração. E ele casou e o casamento dele, infelizmente, foi uma lástima. E eu me lembro que a minha luta não era mais agora com enxergar, desejar, porque para mim já tinha, casou, acabou. Mas era lutar e falar, Deus, tira esse sentimento do meu coração. Porque esse sentimento não veio do Senhor. Esse sentimento está aqui. E eu não posso olhar e desejar mal. E tem aqueles que se aconselham, mas podem separar. Não. Uma pessoa chegou e falou assim, mas podem separar. E eu falei, não, eu não vou ver de resto. Eu lembro que na hora eu falei assim, por quê? Porque se na hora que estava tudo certinho não deu, o que tinha que ser depois, né? Eu lembro que eu orei e eu chorei. Eu lembro que eu fiquei doente. Mas eu pedi para Deus tirar. Senhor, tira. E ali estava identificado um inimigo grande na minha vida. Que onde ia me levar a me decepcionar com Deus, porque afinal de contas eu estava esperando em Deus. Mas só que Deus disse, está esperando em mim, mas quem está com os seus sentimentos é você. O Senhor disse não. Foi uma luta, mas o Senhor deu vitória.
se eles se deram bem ou não se deram bem naquele casamento, não teve nada a ver comigo. Está no terceiro. Não liguei, não falei, não busquei e não orei contra. Mas tinha um desejo. Muitas vezes nós temos desejo, nós temos que lutar contra esse desejo. Nós temos que parar com aquilo, eu tenho que ser feliz. E morro os outros. Porque quando os nossos desejos nos cegam, o único local que nós olhamos é para nós. Não importa se o outro está sendo infeliz, eu tenho que ser feliz. Afinal de contas, eu tenho liberdade, eu tenho que me liberar. Egoísta que tu és. Eu tenho que ser. Queridos, se eu não for feliz com Cristo reinando no meu coração, eu não sei o que é alegria. Porque o Senhor diz que o Senhor traz a paz, a verdadeira paz. Não como o mundo a dar, mas Ele traz a verdadeira paz. E eu gostaria de terminar, mas eu gostaria de orar. Eu sei que é difícil, porque assim, a noite é puxado. A gente brinca, né? Estuda de manhã, a noite agora é puxada, de repente vem uma palavra onde a gente é confrontado conosco mesmo. Mas eu tenho convicção plena que essa palavra dessa noite. Plena. Plena. Porque se o Senhor, se o tema é casa favorita, eu tenho que ter limpeza no coração. E eu tenho que pedir ajuda uns aos outros, que Ele já fala orar uns pelos outros. E o inimigo das nossas almas, o meu eu, tem que ser vencido. E ele só é invencido quando eu deixo Jesus agir. E quando eu reconheço que eu tenho que parar com algumas coisas. E parar mesmo. O que você deseja nesse acampamento? Você quer sair desse acampamento como? Mais um acampamento? Glória a Deus! Ou você quer realmente sair dizendo: eu tenho uma vitória, porque eu sei que o inimigo estava querendo me dominar. Hoje foi vencido pelo nome de Jesus. Amém? Vou pedir a equipe de louvor. Fazer um hino de adoração, por favor. Vocês viram que eu não coloquei nem nome no hino, né? Vocês viram que eu não dei nem nome, nem tema, né? Esse é o meu tema, ele se perde, porque geralmente é da minha época. Quem pode tirar para mim? Amado, se essa palavra veio, eu sei que veio porque tem pessoas lutando com área da sua vida. E ninguém precisa saber. Deus e você é o suficiente. Mas precisam ser vencidas. Mas você precisa querer. Meus amados, vamos levar um nível de adoração a Deus. Porque está escrito que enquanto Samuel louvava, adorava, o Senhor trovejou e os inimigos foram derrotados. E eu creio que essa noite que o inimigo vai ser derrotado. Mas se você quiser, em nome de Jesus, eu peço. Se você tem áreas que você fala: Senhor, eu preciso vencer. E eu hoje declaro a minha vitória sobre esta situação. Eu gostaria que você viesse para frente em nome de Jesus. Você não vai falar para ninguém esta situação. Porque seu Deus já sabe. Amém? Eu gostaria de orar. Eu gostaria que não ficasse assim. Não. Se posicione. Eu derroto o inimigo que está se levantando. Porque eu te peço em nome de Jesus Cristo. O Senhor tocou o teu coração. Vem, ore, cantar, vem aqui na frente.